A Ele toda a glória, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Que continuemos nesse ambiente de glória a qual nós estamos presenciando. O Senhor quer falar aos nossos corações e Ele vai falar aos nossos corações. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pode tomar os vossos assentos. Mais um dia na casa do Senhor, mais uma oportunidade de louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor. E hoje é o nosso último culto da Vitória. A Priscila até pôs lá, né, no grupo da igreja, um dia em que o Senhor separou para falar aos nossos corações. Quero agradecer mais uma vez a todos os irmãos que me felicitaram aí pelo aniversário. Não pude estar aqui, mas obrigado, que Deus os abençoe, não é? Mais um ano aqui, até aqui tem me permitido o Senhor. Então, sem muitas delongas, vamos esta noite, mesmo assentados, mas com toda reverência, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 24. Vou ler com vocês no telão. Êxodo, capítulo de número 24, a partir do verso 1. Essa palavra Deus falou muito ao meu coração. Eu tenho vivido alguns dias não fáceis na minha vida e acaba inevitavelmente, porque eu sou uma pessoa, não tenho como me desligar, né? E acaba afetando a nossa vida, acaba afetando a nossa vida profissional. Graças a Deus, a familiar, o Senhor resguardou, mas não estamos livres de sofrer todo e qualquer intempérie. E a palavra que Deus separou para o meu coração, e logicamente para os amados irmãos que aqui estão, quem está nos assistindo através da rede social, essa palavra falou muito ao meu coração. É uma palavra que mexeu muito comigo e eu gostaria de compartilhar nesta noite com os irmãos. Êxodo capítulo 24, a partir do verso 1. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. Verso 2. E só Moisés se achegará ao Senhor, mas eles não se acheguem, nem o povo suba com ele. Verso 3. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Deus, por tudo que já fizemos neste lugar. Se quiséssemos sair daqui, já sairíamos daqui abençoados, ó Deus, por ter louvado ao teu santo nome, por ter engrandecido o teu santo nome, só pelo simples fato de lermos a tua palavra. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, use-me, ó Deus, conforme aquilo que tu queres falar, ó Pai. Toma-me nas tuas mãos, Pai, tome cada coração. Livres, ó Deus, de todo qualquer impedimento, toda e qualquer barreira do entendimento, que o Espírito Santo venha tocar nos corações nesta noite. Nós acabamos de ler o capítulo 24 de Êxodo, que é uma passagem muito importante. É uma ratificação da aliança de Deus entre o povo de Israel. Foi um momento em que Deus quis ali reiterar, quis ratificar, de dizer ao povo de Israel o quanto Ele amava aquele povo. E apesar do povo já ter tantas vezes se corrompido, do povo ter tantas vezes desagradado a Deus, aqui em Êxodo 24, Ele reitera
ele ratifica a sua aliança com o povo. O capítulo descreve a cerimônia em que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos, eles sobem ao monte para ouvirem a instrução de Deus. E nessa noite não é diferente. O Senhor está querendo nos instruir acerca da sua palavra. Mas lá na frente vai dizer que eles veem a glória de Deus. Eles comem, bebem juntos diante de Deus. E depois Moisés, ele sobe sozinho para ouvir as instruções de Deus. Qual era o objetivo da lei de Moisés? Ela estabelecia como se fosse um direito civil para aquele povo. E Deus precisava que aquele povo se atentasse para os seus mandamentos, para aquilo que ele queria fazer, e mais uma vez ratificando a sua vontade para com aquele povo. Essas leis, elas falavam propriamente dita e falam propriamente dita sobre casamento, sobre o divórcio, sobre a propriedade. É isso que nós vamos falar nesta noite, acerca de Deuteronômio 24. E essa noite eu queria falar sobre algo que é importantíssimo e foi o motivo pelo qual o Senhor falou com Moisés naquele monte. Essa noite eu queria falar sobre algo que eu e você, nós temos com o Senhor, que é a aliança. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós firmamos um dia uma aliança com o Senhor. E eu fui buscar no dicionário a definição de aliança. A origem da palavra aliança vem do latim, do termo aligare, que significa relação de proximidade, união. Em outras palavras, o anel com o nome de aliança é um pacto feito entre marido e esposa, que simboliza o amor, o comprometimento, a fidelidade, cumplicidade e eternidade. Quantos aqui têm aliança com o Senhor? E a pergunta é: como está a tua aliança com o Senhor? Nós a temos, esta aliança com o Senhor. Um dia o Senhor nos chamou, um dia nós ouvimos uma palavra que tocou o nosso coração. Nós dissemos sim ao Senhor. E como está dizendo na definição de aliança, para nós é muito comum esta joia que os casados carregam no seu dedo anelar, na mão esquerda. É uma joia onde nós não conseguimos ver princípio ou fim. Não há, se eu tirar a minha aliança e mostrar aqui através do microscópio, ninguém consegue ver o início e o fim desta aliança. Mas esta aliança eu tenho com minha esposa Teresa. Mas como eu sempre digo, já disse no culto de família, é uma aliança feita com a Teresa, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um dia Deus nos chamou para que nós tivéssemos essa aliança com Ele. E como de fato num casamento, um dia o Senhor nos chamou e nós abrimos o nosso coração, fomos tocados pelo Espírito Santo, que é quem convence acerca do pecado, da justiça e do juízo, e dissemos a Ele que sim, nós queríamos esta aliança. E como qualquer relacionamento, quando começa, ele começa com troca de olhares, ele começa com aproximação, é uma via de mão dupla, e depois os casais se conhecem, e depois ficam noivo, até que pegam esta aliança e botam no seu dedo anelar da mão direita. É o momento em que eu e você dissemos sim, nos convertemos,
Largamos tudo aquilo que outrora nós fazíamos, caminhos dos quais nós andávamos que não satisfaziam o coração de Deus, e agora nós temos uma aliança com Ele. Nós dissemos sim, nós temos um anel, como no mundo costuma dizer, um anel de compromisso. É quando você fica noivo, você tem um compromisso com aquela pessoa, mas você ainda não está totalmente aliançado. Até que Deus começa a trabalhar no seu coração, e o Espírito Santo vai complementando a obra na sua vida, vai te consolidando, e chega um momento que você diz: sim, eu quero firmar esta aliança contigo, Senhor. E você decide, como quem casa, passar esta aliança para a mão esquerda, e você: Senhor, eu vou me batizar, eu vou passar pelas águas, eu vou ressurgir em novidade de vida, eu vou sepultar o velho homem, eu vou deixar para trás tudo aquilo que para trás tem que ficar. E essa aliança, eu e você, nós passamos por essa etapa. O Senhor, Ele é fiel. Aliança, esta joia, ela pode sofrer rupturas. Esta joia, ela pode se deformar. Esta joia, ela pode se amassar, ela pode perder a sua forma original, mas ela não deixa de ser a aliança. E é isso que nessa noite o Senhor está nos dizendo: eu tenho uma aliança contigo. Mas a pergunta é: como está a sua aliança? E para que fique bem claro, esta aliança, como eu bem disse, ela pode ter rupturas, ela pode estar amassada, ela pode estar deformada. Mas nós temos o ourives, o Senhor do Senhor, que dá forma original e faz com que ela volte perfeitamente, porque somente Ele pode restaurar esta aliança, dependendo de nós. 2024 está batendo as portas. E essa palavra, eu digo, falou ao meu coração, como nós bem sabemos. A palavra primeiro ela fala ao pregador, e me trouxe esta reflexão. Hoje pela tarde, Tereza saiu para fazer algumas coisas, eu fiquei em casa, estava ajeitando algumas coisas aqui da pregação, e falou profundamente no meu coração. Quais foram as alianças que nós fizemos em janeiro de 2022? Traga à sua memória o culto da virada neste lugar onde você estava, em dezembro, 31 de dezembro de 22, perdão. O que você apresentou para o Senhor para o ano de 2022, o qual você faria, cumpriria fielmente, cabalmente? É uma aliança. Você cumpriu esta aliança? No ano de 2023, estamos prestes a entrar em 2024. Quais são os projetos? Quais são os laços? Quais são as motivações? O que você está trazendo no seu coração para apresentar ao Senhor para 2024? Lembre-se, um escritor, ele jamais começa um capítulo sem antes terminar outro. Qualquer escritor. Essa noite é uma noite de reflexão para as nossas vidas acerca das alianças mal feitas, alianças quebradas, alianças deformadas nas nossas vidas. O Senhor essa noite está nos dando a oportunidade de olharmos para dentro de nós e renovarmos esta aliança. Terminarmos um ciclo, fecharmos um ciclo, se é que nós queremos entrar num próximo ciclo. E isso vai depender
de mim e vai depender de você. É um ano diferente. São projetos diferentes, são petições diferentes ao Senhor. Mas na hora em que nós formos apresentarmos, e se o Senhor perguntar, e aquilo que você falou comigo na virada de 2023, está de pé? Você honrou esta aliança que você firmou que ia fazer comigo? E isso bateu fundo no meu coração, porque eu não sou diferente de qualquer um de vocês. Os pastores, eles não têm privilégio, ele é ser humano. Não vou entrar em detalhes, mas no domingo sentávamos aqui eu e o pastor Marcelo e conversávamos a respeito dessa situação. E eu falei com o pastor Marcelo, falei da minha vida, da minha própria vida, de coisas às quais eu me comprometi, e efetivamente me deixei levar por N fatores e não cumpri. Há um peso no meu coração na noite de 31 de dezembro desse ano. Há um peso de perdão, há um peso de me despir diante do Senhor. Porque, como eu bem disse, para nós iniciarmos um ciclo, nós precisamos fechar. Então, é uma noite de bastante reflexão para as nossas vidas, acerca das nossas conexões com pessoas, com coisas, com Deus, acerca de aliança. O convite foi para subir o Monte Sinai. O convite foi para que ele subisse ao Monte Sinai, porque lá Deus falaria com ele. E o convite para você esta noite é para estar aqui. Hoje, vejo, muitas pessoas não estão entre nós. A gente sabe disso, período de férias escolares, há muitas pessoas viajando. Mas saiba que Deus escolheu você para estar aqui hoje, nessa noite. Porque assim como Ele chamou Moisés para falar no Monte Sinai, Ele está te chamando hoje, nessa noite, para rever uma aliança que Ele tem contigo. O convite foi para um compromisso de fidelidade. Porque a aliança, ela tem a ver com fidelidade. Ninguém se aliança a um infiel. E se Deus te chamou aqui, foi porque Deus quer restaurar a sua aliança com cada um de nós nesta noite. A resposta do povo foi: faremos tudo o que o Senhor disse. Quantas vezes entramos por estas portas? Nós não precisamos sair daqui para nos alimentar em lugar nenhum. Como já foi dito aqui por diversos pregadores, pastor Alexandre, pastor Marcelo, nós não precisamos estar enfiado em internet para ouvir pregações, para o Senhor falar conosco. Quantas vezes você entrou por esta porta e Deus estava usando o homem ou a mulher que estava aqui em cima, e você disse: faremos o que o Senhor disse. E quantas foram as vezes em que você saiu e esta palavra entrou e saiu por um ouvido? Deus está querendo falar aos nossos corações. No capítulo 24, põe aqui por favor. 24, 3. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor disse, que o Senhor tem falado, faremos. Verso 3, verso 4.
E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao Senhor, um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Verso 5. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Verso 6. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Verso 7. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo, e disse: eis que aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Moisés conta ao povo aquilo que ele ouvira do Senhor, as instruções do Senhor. E o povo se compromete novamente. O povo se compromete novamente a obedecer a Deus. Quantas foram as vezes que nesses cultos de virada do ano, nós chegamos ao Senhor e fazemos promessa para o ano vindouro, promessas essas que nós às vezes não temos condições de cumprir. E isso faz com que crie rupturas nesta aliança. Mas uma coisa é preciso destacarmos. Isso mostra a importância de um líder no meio do povo. Moisés foi escolhido para liderar aquele de sairmos para ouvir outros pregadores. É bom nos instruirmos, mas cada um dos líderes que sobem neste lugar para trazer a palavra de Deus, eu tenho certeza que cada um de nós tem no mínimo o temor e o tremor de colocar a sua vida no altar, de orar, de se colocar na dependência do Senhor para trazer algo novo para a igreja. As ovelhas não pertencem ao pastor, as ovelhas não pertencem à igreja, as ovelhas elas pertencem ao Senhor. Os pastores, os líderes, cada qual na sua posição eclesiástica, são administradores daquilo que Deus entrega em nossas mãos. E graças a Deus, a contar de pastor Marcelo, pastora Lúcia, não é autopromoção, pastor Alexandre, a minha própria vida, a missionária Verônica, o corpo diaconal desta igreja, cada um que sobe aqui, é um alimento fresco, é um alimento novo, é algo da parte do Senhor para que você seja abençoado. Essa é a importância de uma liderança, e foi essa a importância de Moisés naquele monte. Deus confiou a Moisés, assim como Deus tem confiado a liderança deste lugar. Do verso 9 em diante, põe para mim por favor. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Verso 11. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Eles sobem ao monte, comem, bebem,
E lá, eles têm uma visão da glória de Deus naquele lugar. Qual é a motivação que te traz todas as quartas-feiras, todos os domingos, pela manhã na escola bíblica dominical, no domingo à noite, a este lugar? Qual é a motivação, o que te motiva, o que te traz a este lugar? Assim como eles foram atrás da presença de Deus no monte. Será que nós temos saído de casa para encontrar aqui esse altar fumegando? Será que nós temos visto este lugar como um monte aonde nós vamos nos encontrar com o Senhor? Ou será que nós temos feito daqui um encontro social? Um lugar para depois nós sairmos, comermos uma pizza? Um lugar para onde eu possa colocar minha roupa nova? É este lugar um Monte Sinai para você? É aqui que você busca a presença de Deus, não está impedido de buscar na sua casa. Mas o Senhor ordena a bênção na comunhão dos santos, as coisas que acontecem na igreja, que não vai acontecer em casa. Tem coisas que Deus realiza neste lugar, num ambiente de glória, que Ele não vai fazer na sua casa. E não vai nenhuma idolatria a este lugar, não vai nenhuma idolatria aos pastores. Daqui a pouco nós vamos sair por essas portas. E você acha que o Espírito Santo, que Deus vai ficar aqui nesse lugar? Ele habita em mim, Ele habita em você. E aqui nós viemos nos reunirmos para buscar a face do Senhor. Será que você tem saído da sua casa? Como Moisés foi procurar a presença do Senhor, será que você entra por essas portas procurando a presença do Senhor? Será? E aí então ele começa a descrever a glória de Deus. E a presença, um fogo consumidor no monte. É esse fogo que eu estou dizendo nesta noite, que você precisa vir buscar neste lugar. É esse fogo que o Senhor deseja que você venha buscar todas as vezes em que nós nos reunimos neste lugar. Nós temos vindo buscar este fogo. Este fogo. Bota para mim a partir do verso 12, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Verso 13: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Verso 14: e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver algum negócio se achegará a eles. Verso 15: e subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. Verso 16: e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. Verso 17: e o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Verso 18: e Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte por 40 dias e 40 noites. A aliança, sobretudo, ela nos mostra o caráter de Deus. Nós somos falhos, nós somos suscetíveis a erros, a falhas, a quedas, mas o Senhor não. A aliança que Ele firmou contigo, ela está firmada até os dias de hoje. A aliança está firmada até os dias de hoje. Ela é uma expressão de amor da parte de Deus para conosco. Como eu bem disse no início, ainda que ela esteja com ruptura, ainda que ela esteja sem forma, mas ela é uma aliança. O Senhor vai sempre olhar como aliança.
aliança. Aliança, ela nos chama a fidelidade e principalmente obediência. Aliança fala de fidelidade e obediência. Quando nós falamos de obediência, nós falamos na essência da palavra: Senhor, eu tenho uma aliança contigo, eu me comprometo com os teus preceitos, eu me comprometo, Senhor, com as tuas leis. Isto é obediência, isto é amor. Êxodo capítulo 20, vamos ver do verso 3 até o 11. São as leis as quais o Senhor ordenou que eu e você, que temos uma aliança com Ele, que nós nos submetêssemos. Verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima da terra, em cima nos céus, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5: não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Verso 6: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Verso 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o que está dentro das tuas portas. Verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Do verso 3 ao verso 11, os mandamentos, eles vão tratar dos nossos deveres para com o nosso Deus. Do verso 3 ao verso 11 vai tratar daquilo que é dever nosso para com Deus. Verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Do 12 ao 17, ele trata dos nossos deveres para com o nosso próximo. Essas são as leis do Senhor para a nossa vida. Bota lá, por favor, no 3 de novo. Não terás outros deuses diante de mim. Quem tem sido o nosso Deus? A quem nós temos dado a primazia a qual nós precisamos dar a Deus? Quem tem sido verdadeiramente o seu Deus?
Verso 4. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O que essa imagem pode representar para mim e para você? Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima da terra, nos céus, nem debaixo da terra, e nem nas águas. Verso 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, sou o teu Deus, zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração daqueles que me aborrecem. A quem nós temos nos curvados nos dias atuais? Pode não ser propriamente dito imagens esculpidas, feitas por mãos de homens, mas nós temos nos curvado a tantas coisas e deixamos Deus em segundo plano. Quantos se curvam aos seus smartphones? Quantos se curvam ao seu aparelho de TV em casa? Quantos se curvam diante dos seus games e se esquecem da aliança com o Senhor? Verso 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não te terá por inocente o que tomar o Senhor, tomar o seu nome em vão. Banalização da palavra, banalização do nome do Senhor. Nós temos visto hoje aos montes, tratando a palavra do Senhor como se fosse uma coisa qualquer, falta de valorização, falta de entendimento de saber quem é o Senhor e o que representa a sua palavra. Verso 8. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Verso 10. Mas ao sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Eu não quero me aprofundar. É um tema, o objetivo da pregação não é esse. Mas eu olho para o versículo 8. Eu vejo um cuidado de Deus para com as nossas vidas. De fazer a obra, de cuidar da casa, de cuidar da família, mas de descansar. Verso 11. Porque em 6 dias, pode passar. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É um mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é princípio bíblico básico na vida de todo e qualquer cristão. Verso 13. Não matarás. Efetivamente é certo de que eu e você não somos homicidas, nós não saímos por aí matando ninguém. Mas quando essa palavra veio ao meu coração, o que o Senhor trouxe ao meu coração não foi a respeito de matar, de tirar propriamente a vida de alguém. Mas quantos, sem cuidado, sem discernimento, sem prudência, têm matado a vida de pessoas com palavras proferidas, palavras que machucam, palavras que entram na vida do próximo, fere. A palavra vai dizer que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E a palavra também diz que a língua
tem o poder de tocar fogo numa floresta. Cuidado com as suas palavras. Cuidado da maneira a qual você se dirige ao teu irmão, ao teu próximo. Você não sabe o peso que pode ter uma palavra. De repente, para você, você vai gerenciar aquilo de uma maneira muito tranquila, mas você não sabe como é que a pessoa do outro lado vai receber uma palavra dura a qual você falou, e você pode matar essa pessoa. E nós não fomos chamados, eu sempre escrevo isso, quem enterra pessoas é coveiro. Nós fomos chamados para gerar vida, e vida em Cristo Jesus. Verso 14: não adulterarás. Não adulterarás dentro do teu casamento. Não adulterarás o teu cônjuge. Porque adulterando o teu cônjuge, você adultera uma aliança que você fez com o Senhor, de ser fiel. Mas o adultério, ele não trata somente do âmbito matrimonial. Pecado, transgressão à lei de Deus, errar o alvo, adultério ao Senhor. Quando pecamos, estamos cometendo adultério ao Senhor. Verso 15: não furtarás. É clara a palavra de tomar para si algo de outrem, tomar posse de algo que não lhe pertence. Verso 16: não dirá falso testemunho contra o teu irmão. E aqui eu quero atrelar ao não matarás. Deus não se agrada quando nos envolvemos nesse tipo de assunto. Pessoas comuns falam de coisas. Pessoas inteligentes, sábias, debatem sobre assuntos. Me perdoe a dureza da palavra. Pessoas medíocres falam de outras pessoas. É dura a palavra, porque foi duro para mim. Foi duro para mim. Verso 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Há algum mal em prosperar? Não. Claro que não. Quantas vezes desse púlpito o pastor Marcelo falou da Unozinha? Qual o desejo, pastor? Há uma Uno bombada, uma Renegade. Há mal nisso? Não há mal. Não há pecado. Eu desejaria ter um outro carro? Desejaria, mas eu sou grato pelo que eu tenho. O pastor é grato pelo que ele tem. Carro guerreiro que faz a obra, ele cansa de dizer. Mas há uma diferença. Se alguém chegasse na igreja e de repente Deus abençoasse e chegasse com um carro novo, e o pastor Marcelo ou eu, pô, Senhor, vem te servindo, vem te pedindo. Nós cobiçamos às vezes sem perceber. E isso fere a nossa aliança com o Senhor. Verso 18: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs de longe. Essa é uma noite onde Deus nos chama
para um olhar introspectivo, para saber como nós vamos nos apresentar no dia 31 desse ano, de dezembro. Como está a tua aliança? Quais são as alianças que você tem no teu coração para o ano de 2024? Eu teria mais coisas, mas eu vou parar por aqui. Eu queria chamar o Ramon para nós cantarmos uma canção. Pode parecer dura a palavra, mas realmente é. E ela tem um peso de um compromisso, peso de uma fidelidade. Quando Jesus disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, os discípulos disseram: dura é essa palavra. Há momentos em que Deus nos traz palavras de bênção. Há momentos em que Deus nos chama à reflexão. Há momentos em que Deus nos aperta e faz nos olharmos para dentro de nós mesmos. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos uma vida em retidão. Ajuda-nos a honrarmos, ó Deus, as alianças que fazemos com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos e identificarmos alianças erradas. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a restaurarmos a nossa aliança contigo nesta noite. Não queremos entrar, ó Pai, o ano de 2024 devendo ao Senhor, mas te pedimos, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, e assim como o Senhor fez, ratificando, reafirmando a aliança com Moisés e o teu povo, faça nessa noite, Deus. Faça essa noite, Deus. Vamos ficar de pé. Deus de aliança.